Não, o que eu tô falando é o seguinte. Eu sei que a gente tem essa mania de ficar cobrando sempre da autoridade. É uma cultura que a gente tem aqui, né? Que é cobrar da autoridade, é tudo que a autoridade tem que resolver. Mas agora eu acho que o Brasil tem uma oportunidade da gente entender mais como é que funciona. É mesmo o caso da Amazônia, a gente não consegue entender quem que está fazendo aquilo, o que realmente está acontecendo, porque aquela pós-verdade, cada um fala uma coisa e você fica perdido. As pessoas, eu sinto que as pessoas, elas não sabem mais em quem acreditar. Se você não acreditar nos poderes, se a gente não acreditar na instituição, acabou. Se eu for te dizer, Emílio, com muita sinceridade, eu estava lendo bastante o tema da Amazônia ontem e hoje, eu não sei o que eu acredito. Eu não sei, eu como deputado federal, estou lá no meio do turbilhão, eu não sei no que eu acredito, que hoje no Brasil você não tem uma informação fidedigna. Mas qual você que é acha a matéria de treta tudo. Calma. Deixa ele concluir. Eu, por exemplo, aqui, eu estava olhando uma matéria de 2008, estava pesquisando ontem, o ex-ministro da Justiça, do presidente Lula, o Tarso Genro. Eu acho que ele está correto nessa fala, mas o que o Tarso Genro falava em 2008? Grande parte dessas ONGs não está a serviço de suas finalidades estatutárias. Muitas delas escondem interesses relacionados à biopirataria e à tentativa de influência na cultura indígena para apropriação velada de determinadas regiões que podem ameaçar, sim, a soberania nacional. Isso foi dito pelo ex-ministro da Justiça do Lula. E eu acredito nele. Então, assim, tem temas que nós temos que tirar a questão da ideologia. Tem até uma matéria do Reinaldo Azevedo sobre isso. Tem uma matéria dele de anos atrás falando exatamente sobre isso, sobre as ONGs e tal, e não sei o quê. E aí tava eu também olhando isso e tava conversando com umas pessoas, que eu tenho também minhas fontes, viu, Kim? Não adianta você me olhar com essa carinha de desdém, não. Agora você é meu chefe. Você sempre me olha com essa cara de desdém. Você é meu patrão agora. É tão louco, mas tão louco. Tem uma empresa no Pará de alumínio que o cara do Ahá, você lembra da banda Ahá? Vocês lembram? Opa! Ele é dono dessa empresa. Da terra que você gosta lá. E ele vai lá, ele planta árvore. É uma empresa norueguesa com a família do vocalista do Ahá. Então você começa a ver o negócio, é muito louco. Viagem. É muito louco. Então você começa a ver o negócio, você fala, pô, quem que tá por trás desses? Parece que são mais de 100 mil ONGs que tem lá. Há quantos anos, né? Calma. Mas eu acho injusto também você botar a culpa numa ONG. Não é? Você acredita que ele, como o Bolsonaro eu acredito falou, que as ONGs então, podem mas ter o Bolsonaro, provocado as Bolsonaro tem ONG sérias, tenho certeza disso. Mas deixa eu falar. Mas tem muita ONG que embolsa o dinheiro também, tem gente. Vamos falar a verdade. Calma. Deixa eu falar. Porque assim. A gente não pode ser desonesto. Mas você acha que é desonestidade? Você acha que. Eu acho que é falta de informação. Não. É cornetada, vovuzela. Você não sabe, porra. Eu estou falando porque eu sei. O Ricardo Salles esteve aqui conosco. E quem acompanha ele no Instagram também sabe. Inclusive, ele está sendo metralhado. Mas ontem a hashtag Somos Todos Ricardo Salles estava lá em primeiro lugar, porque também o cara também tá querendo dar uma limpada. Então, por isso que também é muito atacado. Não, mas posso falar? Se você acompanha lá, o cara posta fotos e fotos de lugares que teriam que ser destinados para pesquisas e não são, entendeu? Tá tudo sucateado, tá tudo podre lá e recebem milhões de dinheiro, gente. Então, vamos separar o joio do trigo, entendeu? Então, por exemplo, tem ONG séria? Tem, mas tem ONG que também embolsa o dinheiro. E essa questão da Amazônia, a gente, parece que foi ontem. Paulinha, por favor, já irritou. Emílio, para você que fica em cima do muro, cada convidado que vem, você vai de um lado do muro e vai do outro lado do muro. Nosso centrão aqui, Emílio. Eu quero saber. Depois fala de político, Emílio. Pelo menos a gente tem posição aqui, ó. Você que é centrão aí, Emílio. É isso aí, viva a Paulinha. Paulinha tem posição. Paulinha tem posição. Cada convidado que vem aqui, você é um Emílio diferente. Calma aqui. Emílio sendo agora que eu sou da bancada, eu posso falar tudo aqui. Boa, ele tem imunidade parlamentar. Agora eu vou mostrar o nem o poder do Estado para te oprimir ainda com a imunidade parlamentar. Da Jovem Pan, o público vai saber agora. Deixa eu falar. Eu só tenho um compromisso aqui com os meus ouvintes. Os meus ouvintes eu tenho compromisso. Seu partido são seus ouvintes. Mostrando o dedo do meio aí na Alameda Santos. Tá no Google Maps. Mesmo. Eu tenho compromisso com os meus ouvintes. É o que eu digo, nós aqui, os ouvintes e nós aqui dessa mesa. Verdade. Nós podemos ser trouxa, pode chamar a gente de ignorante, velho, de burro, de velho, de aso. Mas desonesto a gente nunca vai ser com os ouvintes. Então, se a gente está perdido num ponto, a gente vai querer saber. Não importa que lado tenha, porque afinal de contas, eu não tô aqui pra puxar o saco de ninguém. Graças a Deus, eu não preciso puxar o saco de ninguém e não preciso nada nem do Bolsonaro, nem do Barba, nem de ninguém. Nem de você, Kim.
Que nós pegamos na seu boliviano mal agradecido. Seu boliviano, que você vendia aquele capuz aqui, tocava a flautinha. Eu agradeço agora muito, não era você me ninguém. acolheu. Te pegamos no MASP, compramos você na planta. Eu ficava domingo na Paulista agora ali. falando sério, o Francisquini, ele foi honesto, ele falou, cara, a gente não sabe. Eu acho que ninguém sabe. Né? O Macron publicou a foto de 2010, como o Bolsonaro vai lá põe a foto da manifestação de 2010, então ninguém mais sabe de nada. Como é que vai ser isso? O que você está sabendo desse negócio? Você acha que é o que isso? É uma conspiração mundial? O que é? Por que tá essa história? Não, acho que tem, sim. Ou é cagada, ou é cagada de comunicação do governo? Também, eu acho que é uma mistura de tudo. Tem o fato de você ter uma atenção da imprensa internacional tão grande para essa questão, é porque o parlamento europeu, todos os parlamentos dos países europeus mudou muito para um perfil muito verde, né? Os partidos que defendem a causa verde tomaram muitos assentos nos parlamentos europeus. E aí você tem uma pressão em razão disso. Você tem outro ponto que, de fato, o discurso do Bolsonaro não ajuda, né? Realmente, como ele fala, parece pro mundo que ele tá transformando a Amazônia no estacionamento, e aí o pessoal começa a boicotar e começa a pesar em cima. Ele podia falar, não, estamos preocupados com o meio ambiente, vamos combater, e o que a gente vai separar, o discurso que a Paulinha acabou de falar, vamos separar as ONGs que não fazem das ONGs que fazem, vamos ter política pública, mas não, ele fala, isso aí, é cocô de assídia não, tá ok? Isso aqui a Amazônia é nossa. Nesse ponto, ele tem o mesmo discurso do Lula. O Lula também, quando ele era criticado pelo mundo, ele falava, a Amazônia é nossa aqui, companheiro. E aí a Dilma também, no segundo mandato, cortou a verba de desmatamento de 6,3 bilhões para 1,7 bilhões. E aí essa política de sucateamento dos órgãos ambientais foi vindo desde o governo Lula até agora no governo Bolsonaro e explodiu agora que o desmatamento chegou em níveis que você nunca tinha antes. E eu não estou falando que do desmatamento, da taxa de desmatamento, estou falando de área desmatada. A gente nunca teve tanta área desmatada. Aí o fato de nunca ter tanta área desmatada faz com que a gente tenha mais queimada, tanto em razão do clima, como em razão de gente que efetivamente vai lá e põe fogo. Né? Então, em panorama geral, acho que é isso, tá todo mundo errado. Então, inclusive nós. Então, eu tava lendo um negócio... É um acúmulo, né? Então, já vem lá do passado. Eu tava lendo... lá plantar. Porque eu acho que a gente tem que ver, no fim é o quê? No fim é o interesse. A gente tem que pensar, qual é o interesse que a pessoa tem em relação a isso? De você ser deputado, de você ter o poder, de você não ter? Qual é o interesse econômico disso? Eu tava lendo uma matéria daquele Patrick Moore. Ele é o cofundador do Greenpeace. O Greenpeace, ele surgiu da Guerra Fria, era de guerra nuclear. Ele surgiu ali. Depois ele foi pro meio ambiente. E ele saiu fora do negócio. E ele critica muito esse novo, eles chamam de New Deal, de Green New Deal, uma coisa assim, porque ele fala que virou política, virou um fla-flu político, esse negócio, e eles estão aterrorizando a população, dizendo pro jovem que daqui 10 anos o planeta vai acabar. Quando você parte desse princípio que você dá um cenário tão devastador, tão terrível, é lógico que você vai falar, porra, cara, eu sou contra qualquer tipo de coisa. Mas quando você começa a ver os outros interesses, e a gente aqui na nossa ignorância, na nossa ingenuidade, não sabe como se portar, não sabe, você fica perdido. É terrível isso. É terrível para quem, pra quem tá ouvindo. A gente não pode ser pautado por estrangeiro também. Porque você pega assim uma evolução histórica até econômica. Eles destruíram na Europa grande parte dos Estados Unidos, toda a vegetação, toda a fauna, toda a flora, acabaram com tudo. Na Ásia também muitas coisas. E se desenvolveram, botaram agroindústria, indústria, e o Brasil estava num processo mais lento. Daí chega um determinado momento que agora eles acordam, depois que eles devastaram tudo, e falam, não, agora temos que defender o meio ambiente, porque a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu acredito que a Amazônia é o pulmão do mundo, eu acho que tem que ser preservada totalmente a Amazônia, eu acho que tem que ser cadeia para quem bota fogo, cadeia para quem mata onça, para quem mata bicho. Tem que ferrar com esses caras. Só que também nós temos que pensar que o estrangeiro, um presidente, quando fala alguma coisa do Brasil, ele não tá pensando no nosso interesse. Tem interesse É a mesma também, coisa do cara que pegou dinheiro do BNDES, naquele momento, 2008, 2009, cresceu a sua empresa e agora fala, não, agora tem que acabar com o BNDES. Mas o cara já se aproveitou disso, entendeu? Ele não quer concorrência, ele não quer gente O Macron tá cagando e andando pra Amazônia. Você acha mesmo? Ele tá preocupado que na França tem o eleitorado verde, ele tá se queimando com esse eleitorado, ele é impopular agora por causa das medidas econômicas que ele tomou, tá apanhando da esquerda e da direita porque ele estatizou e da esquerda porque ele modificou a lei trabalhista e agora ele tá tentando entrar na onda verde. É isso, é o interesse político. Do Macron é interesse político. Apropriação do rótulo e discurso. Os caras fazem isso muito bem também, tem que tomar cuidado. É posicionamento de marca. Então, mas a gente não
sabe realmente o que está acontecendo na Amazônia. Porque esse é que é o problema. Porque pouca gente conhece a Amazônia. Sim. Né? A gente tem Jovem Pan, tem na Amazônia, tem no Brasil inteiro. Esses caras que podem saber realmente. Emílio. Porque é um lugar que é muito grande. É muito grande, mas isso que me causa espanto, sabe, Kim? Porque eu quase morei em Manaus, meu pai trabalhava na Cummins do Brasil. Puta, e a gente... Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Então eu conheço bem Manaus. E aí, por exemplo, assim, a gente tá falando daqui como se alguém tivesse chegado lá e tivesse colocado uma pedrinha no bolso, entendeu? Só que não, a extração ali de madeira, gente, é uma coisa absurda, de toras e toras e toras. É verdade, entendeu? Não é uma coisinha que você pôs no bolso e saiu disfarçadamente. Então, há quantas e quantas décadas, ninguém faz nada por isso. E aí, desculpa, não me vem agora artista querer pagar de Você curtiu o post da Luísa Mel, bonitona. Luísa Mel lá no Instagram, Luísa Mel vem aqui. Você abraça e quer Você abraça com seu cachorrinho. Então, assim, o que não ia falar, não. Sabe o que eu acho que é, Emílio? Só para terminar a minha pergunta, eu queria saber efetivamente que tipo de política que pode se fazer para resolver esse problema, porque não é uma coisinha que a pessoa pegou e pôs no bolso, entendeu? É muito grande que dá para ver. Tá, tudo bem. Deve ter tanta Emílio, pode ser grosso comigo, eu tô fazendo minha pergunta. Mas é muito longa. Mas não é uma redação. Faz a pergunta aí, ô. Tribo Fu da Amazônia. Vou embora. Você quer saber a solução? Vou lá trabalhar com eles. Pode falar. Eu tô trabalhando pro Emílio agora. Não Office boy da Jovem Pan. Não tem, eles não sabem. Não sabe o que é trabalhar com você. Eu tenho uma colocação, posso colocar? Se a NASA diz uma coisa, o INPE diz outra, então você não sabe qual a informação que ele diz.